Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe que o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Esse moço que está aqui do meu lado, a gente está nesse ambiente aqui do Senado Federal em Brasília. Esse moço que está aqui do meu lado deu uma entrevista para mim, top de linha, lá na Absolo. Vocês lembram disso? Vou mandar deixar na descrição do vídeo a entrevista que eu fiz. Eu estou falando aqui do economista do IPEA, o José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho. Tem esse nome gigantesco aqui, porque ele é gigante também na qualidade, no conhecimento. Você tá bom, Eustáquio? Obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui em Brasília agora, né? Isso. Agora você está na minha casa, né? Pois é. Aqui, na verdade, nós estamos no Senado Federal, mas Brasília eu considero a minha cidade. Depois de Belo Horizonte, é claro. É isso aí. Agora é o seguinte, o Zé Eustáquio hoje, eu chamei ele aqui hoje porque é o seguinte, todo mundo está sabendo que nós estamos comemorando, celebrando 30 anos, aliás, de Plano Real. E o Plano Real foi super, mega importante para a economia brasileira como um todo, mas para o agronegócio em particular. E esse é o tema da nossa prosa aqui com o Zé Eustáquio. Eu não preciso mais apresentar ele, porque ele é craque, todo mundo sabe. O Zé Eustáquio, é o seguinte, você era muito jovem no Plano Real, até estava conversando com você no bastidor aí, você era estudante na época do Plano Real. O que você tem para dizer do Plano Real do ponto de vista de lembrança sua como cidadão? Bom, em primeiro lugar é que finais da década de 80, né? Quem viveu esse período sabe o que é inflação. E a gente tinha uma inflação galopante no país e era impressionante. A gente ia no supermercado de manhã e na parte da tarde os preços já estavam alterados. Então era uma situação muito crítica. Eu até lembro, comentei com você, que meu pai me dava uma mesada e essa mesada não era muita coisa, mas era uma forma dos meus pais estimular assim, a educação financeira dos filhos, né? E eu lembro que ele me dava a mesada e 3 dias depois a mesada já não valia mais nada. E aí eu comecei a investir a mesada no overnight, para não perder o poder de compra. Aliás, overnight, então, o pessoal deve estar falando assim, do que é que esse caboclo está falando. Até vale a pena você explicar o que é o tal do overnight, né, rapaz? Então, economia brasileira vivendo muitos períodos inflacionários, né? Então, ao longo ali, desde a década de 60 até os finais dos anos 80, a economia se tornou, criaram-se vários mecanismos de indexação. Né? Então, a gente tinha indexação monetária e isso tornou uma prática corriqueira. E acontece o seguinte, no início, que era uma solução, no final começou a se tornar um problema, porque você cria uma inflação inercial mediante esses indexadores econômicos que a gente tinha na economia. O overnight era uma forma de você colocar o seu dinheiro investindo de um dia para o outro, para que ele não perdesse o poder de compra. Né? Então, as pessoas que tinham um pouquinho mais de dinheiro, não era o meu caso, eu investia informalmente junto aos meus pais, né? Mas eu conseguia pelo menos recuperar o poder de compra daquela minha mesada. Eu estava assistindo aqui, viu, Ricardo? E vi a sua intervenção, estava assistindo aqui na televisão, né? E vi sua intervenção lá, você acho que foi um dos primeiros a falar sobre o porquê de o PL se colocar, votar não lá para tudo. E eu queria agora, já que você está aqui, você me explica aqui, ao vivo e a cores, a posição do PL em relação à regulamentação dessa lei. Carlão, ninguém discute que o Brasil precisa ter reforma tributária, um sistema caótico, oneroso, perda de competitividade, tudo ruim. Mas não pode ser feito dessa forma. Né? O Brasil tem setores e regiões muito distintas entre si e, consequentemente, as consequências dessas mudanças são sentidas de formas diferentes em cada um desses setores ou cada região. Por isso, para que não houvesse aumento da carga tributária, o que infelizmente se consolidou, porque prevaleceu a visão do governo de aumento da carga tributária, nós votamos contra essa reforma. Mas mesmo tendo votado contra essa reforma, nós fizemos as emendas e os destaques que essa reforma requeria. Dentre elas, a proteção da construção civil, que o governo não deixou aprovar. Fizemos uma pressão muito forte para incluir a carne na cesta básica, que o governo não queria de jeito nenhum, brigou contra até o final, mas foi obrigado a ceder
e incluir a carne na cesta básica. Inclusive, nem precisamos votar o nosso destaque, o governo voltou atrás para não ter uma derrota fragorosa. Mas o que acontece na prática é que esta reforma tributária vai aumentar a carga tributária no Brasil, não há dúvida. Esse governo é um governo irresponsável, que tem gasto de maneira desordenada, de maneira descontrolada, o dinheiro do contribuinte. E para cobrir o seu rombo, tem que aumentar a tributação. Olha só, gente, o Fala Carlão aqui na Câmara dos Deputados. Agora, aqui do meu lado, o deputado Zé Trovão vai conversar conosco. Aliás, que pinta, hein, Zé Trovão? Tudo certo ou não? Tudo certo, uma honra. Um abraço a todos aí que nos assistem agora. Escuta, o programa Fala Carlão é um programa focado e dedicado ao agronegócio. Você está vestido de uma maneira que... Agronegócio é sua praia, né? É minha vida, desde o nascimento. Me conte um pouquinho a sua história, porque no Fala Carlão a gente fala que ninguém nasce deputado, viu? Todo mundo tem história. Qual é que é a sua? Eu nasci numa pequena propriedade rural. Fui criado numa pequena propriedade rural no interior de Minas Gerais. Percorri alguns trechos pelo mundo. E acabei residindo em Santa Catarina, que é por onde eu sou deputado. Aí tive várias passagens aí, né? Hoje fui caminhoneiro, vivi vários momentos da vida. Aqui você pode se orgulhar de tudo. Eu tenho o maior orgulho, sabe do quê? Dos calos da minha mão, de fazer cerca. Então você pode falar todas as passagens, porque o cara acha que é deputado... Não tenho tempo para isso. A gente está em votação da reforma tributária. O que o seu partido está defendendo aqui em relação ao agro e em relação à reforma? A gente defende aquilo que é certo. A reforma está muito mal feita, vai trazer um ônus muito grande. Na ponta da lança principalmente, né? Mas para nós, para a produção rural, não está sendo nada bom. A gente está brigando muito porque fizeram de uma maneira que não tem condição de a gente tocar isso para frente, não. Escuta, o que nesse momento o senhor aqui na condição de senador tem... Quais são as pautas mais importantes aí que estão sendo debatidas hoje aqui no Senado? Olha, tudo que chega que é relacionado ao agro tem a nossa defesa, até mesmo porque eu faço parte da frente parlamentar do agro, né? Agora mesmo estamos aqui na CCJ debatendo o marco temporal, um projeto do senador Dr. Irã, que vem a dar segurança jurídica, já que o Supremo fez uma interferência aí, bagunçou, está todo mundo hoje sem saber para onde vai. Esse projeto vai dar segurança jurídica, já que na própria Constituição de 88, ali já diz, é claro, que todas as reservas até aquela data tem que ser demarcadas. De lá para cá, o que foi criado, às vezes foi por algum oportunismo. Muito obrigado pela sua gentileza. Agora, vem cá, falando, o Vanderlan, eu vi aqui, o senhor já foi prefeito, vice-prefeito. Qual que é um pouquinho da sua história aqui, só para a gente não dizer que não falamos de flores? Eu fui prefeito da cidade de Senador Canedo, próximo ali a Goiânia, né? Fui também presidente aqui da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação e atualmente sou presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. No momento é a comissão mais importante da República, que discute, debate toda a questão da nossa economia. E o nosso agro é usuário de inovação até dizer chega, senador. Eu sempre defendi, não só na comissão, fora, antes mesmo de chegar ao Senado Federal, essa área que eu sou apaixonado nela. Ciência, tecnologia, a pesquisa, a inovação, né? O que se tornou o nosso agro, Carlão? Forte como é, através da pesquisa. Ô Guilherme, a gente tá ameaçando essa conversa faz tempo, hein, rapaz? Eu acho que é por isso que deixaram pra gente fazer em Brasília, né, rapaz? Verdade. Onde você tá, né? Fala Carlão é onipresente. Onipresente. Em todos os melhores debates do agronegócio. Fala Carlão tá atento e próximo da gente. Pois é, e você tá sempre atento, né? Aliás, esse seu trabalho aqui é um trabalho que aqui deve ser o lugar que você mais fica na sua vida, não é não? Não, bastante. É um setor novo, né, Carlão? É um setor que cresce muito do etanol de milho, carente de regulamentações, né, de previsões legais para as suas atividades, tanto do biocombustível, do etanol, quanto para os farelos de milho, óleo de milho e todos os coprodutos dessa produção. E a gente está sempre muito próximo à frente parlamentar, né? A gente faz parte lá do Instituto Pensar Água, com o Nilson, que apoia toda a estrutura da frente parlamentar, com o Lopion, com o Arnaldo Jardim, com o Sérgio Souza, com a Tereza, foi relatora de um projeto nosso agora no Senado. Então a gente está sempre muito atento para poder aí criar condição
para a continuidade da atração dos investimentos, para a diminuição de custo dos produtos, para a manutenção do abastecimento de biocombustível, para a nutrição animal através do DDGS. Então, todo dia em Brasília tem uma novidade. Né? Às vezes a gente não está nem buscando nada para nós, a gente está se defendendo de iniciativas que possam comprometer, né, a saúde, a atração de novos investimentos para esse setor. E eu tenho a honra de receber aqui hoje o Marcos Peixoto, que é consultor legislativo aqui do Senado Federal, e ele está sendo meu anfitrião aqui em Brasília, que a gente está andando aqui pelos corredores e entendendo um pouquinho a lógica do Senado. Ô Marcos, obrigado pela sua gentileza de falar conosco e nos receber aqui, viu? Muito prazer, Carlão. Seja bem-vindo aqui. Estou à disposição aqui para você tirar as dúvidas que você quiser sobre o funcionamento do Senado Federal. Maravilha. Ô, gente, o Marcos, como eu falei aí, é consultor legislativo, mas é o seguinte, como eu sempre falo aqui no programa Fala Carlão, ninguém nasce consultor legislativo. O Marcos tem uma história para contar e ele me parece o seguinte, tem tudo a ver com o agro, porque ele é formado em agronomia, é isso mesmo, Marcos? Sim, sou formado em agronomia na Universidade Federal de Viçosa, né, já tenho mais de 35 anos de formado e na minha carreira acabei chegando aqui no Senado Federal, já tem mais de 18 anos que eu sou consultor aqui. Antes de vir para o Senado, o que você fez? Você saiu da faculdade, quando você soltaram você, tiraram o cabresto lá da faculdade, você foi para onde? Então, eu fui extensionista rural da Emater Rio e depois fiz concurso para professor. Fui professor de extensão rural durante 16 anos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ah, rapaz, você sabe que eu tenho um monte de gente, um monte de amigo meu. Um deles é o Jaiminho Miranda. O Jaiminho Miranda é selecionador da raça Nelore e ele é formado lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, eu poderia citar aqui vários exemplos de amigos meus formados lá. Uma ótima escola, hein? Sim, sem dúvida. É uma universidade que já tem mais de 100 anos de fundada, né, uma das mais antigas do Brasil. É muito tradicional, embora não seja só rural, hoje tem cursos em diversas outras áreas, né? Mas é uma universidade que é uma das referências também em nível nacional. Agora vem cá, falando aqui no Senado, quando é que você decidiu, falou assim, eu vou prestar um concurso, vou entrar no Senado, por que você decidiu vir para cá? Bom, historicamente sabe-se, né? As universidades acabaram de encerrar agora um longo ciclo de greve, né? As universidades elas não oferecem tantos atrativos, né? Claro que dar aula, né? A atividade docente é muito prazerosa, mas a carreira do Senado é muito mais atrativa. Então, por isso eu acabei fazendo concurso, né, que não me arrependo da decisão que tomei. Quer dizer, 18 anos atrás, a gente está temos que voltar lá na década de entre 2000 e 2010, por aí. Isso, o concurso que eu prestei foi em 2002, né, mas eu acabei demorando a ser nomeado, foi só no final de 2005. E estou aqui então há 18 anos. Mas depois desses nós já tivemos 2 outros concursos para a consultoria legislativa do Senado, o último realizado no ano passado. Bom, agora eu queria explicar para o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão, o que faz a consultoria legislativa, ela está a serviço de quem aqui no Senado, você está a serviço de um senador, de 2, de todos, me explica um pouquinho esse trabalho. Perfeito. A consultoria legislativa é um órgão do Senado Federal, em que os servidores ingressam por meio de concurso público. Hoje nós temos em torno de 200, pouco mais de 200 consultores que atuam em todas as áreas do conhecimento e assessoram todos os senadores através da elaboração de notas técnicas, notas informativas, estudos, minutas de pareceres a projetos de lei, minutas de projetos de lei e outras proposições legislativas, até propostas de emenda à Constituição, requerimentos de informação executivo, questões para audiência, enfim. São um conjunto enorme de variedade de trabalhos que nós produzimos para os senadores, para todos os senadores em todas as áreas. Perfeito. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, viu, cara? Top de linha. Gostei da conversa. Obrigado, Carlão. Estou à disposição. É isso aí. Marcos Peixoto, ele é agrônomo, viu? Formado nas cabeceiras, né, velho? Formado lá na Universidade Federal de Viçosa. Lá só tem prateleira de cima, não fala, Carlão. Obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. A gente se vê com certeza daqui a pouco no nosso próximo programa. Programa Fala Carlão,
Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.